Joel, capítulo 2, verso 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Também sobre servos e sobre servas, naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Amém. Abra agora, por favor, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, não-lo diga abertamente. E Jesus lhes respondeu: já o tenho dito e não crede. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como eu já lhes tenho dito, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora abra, por favor, um pouquinho atrás, no livro de Lucas 22, 35. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou sandálias, faltou-lhes, porventura, alguma coisa? E eles responderam: nada, nada nos faltou. Amém. Queridos, eu gosto sempre de ler um texto no Velho Testamento, outro ou mais no Novo Testamento. Primeiro texto, uma profecia de Joel, que vai ser repetida também no livro de Atos, quando do derramamento do Espírito Santo. Joel profetizando diz: naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sem exceção. Os velhos vão ter sonhos, os moços vão ter visões, todos profetizarão, os jovens estarão profetizando, até sobre servos e servas, eu também derramarei do meu Espírito. E sinais e prodígios acontecerão, todos verão coisas extraordinárias. Depois nós fomos para um texto em que algumas pessoas tentam pressionar Jesus quando ele está num dos pórticos ali no templo, e dizem: se tu és o Cristo, fala para a gente, tu és o Cristo. Jesus disse: olha, as minhas ovelhas, elas não têm dúvida, elas sabem, elas ouvem a minha voz, elas conseguem discernir, elas me seguem, eu as alimento, eu cuido delas, elas veem os sinais e entendem perfeitamente que vem da mão de Deus. Fomos para um terceiro texto, em que os discípulos recebem de Jesus uma comissão, são comissionados a sair e anunciar as boas novas, o perdão que o Deus de Israel mandou a toda a terra, começando por Israel, para que as pessoas crescem nas boas novas. Eles receberam autoridade para curar todas as enfermidades, expulsar demônios, trazer paz aos lares e sustento a todos que estivessem com fome. Eles ficam durante um tempo, vão de 2 em 2, e no nome de Jesus eles começam a dizer que Deus havia celebrado a paz com o homem, por intermédio de seu Filho, que encarnou, que veio em forma de carne, e que pagaria na sua própria carne o pecado de toda a humanidade, celebrando assim as pazes com os homens, e que o caminho para Deus estaria a partir daquele momento aberto de tal maneira, que qualquer um que quisesse ter um encontro com Deus, bastaria clamar, buscá-lo, chamar por Ele, e a salvação o alcançaria. Para que eles crescem que essa palavra era verdadeira, eles começaram a operar sinais estranhos aos olhos daquelas pessoas, porque os mortos começaram a ser ressuscitados pelos discípulos de Jesus.
Leprosos começaram a ser curados, aleijados começaram a ser restaurados, cegos, mudos e surdos começaram a ter de volta as suas faculdades. Os endemoniados, aqueles que haviam se tornado ninhos de demônios, aqueles que já tinham perdido a sua autonomia, a sua personalidade, dado lugar a uma personalidade diversa, começaram a ser restaurados a sua sanidade. E os discípulos, depois de uns meses, voltam até Jesus muito alegres, muito felizes. E dizem: Senhor, nós fizemos tudo o que o Senhor disse, foi algo extraordinário, coisas maravilhosas aconteceram. E Jesus então vai lhes fazer algumas perguntas, e entre elas vem essa: por acaso, quando eu os mandei e vocês obedeceram, lhes faltou alguma coisa? Alguma coisa faltou? E eles responderam: nada. Eu acho que eles ainda não tinham nem se dado conta de que eles não haviam passado necessidades, eles não haviam passado faltas, porque eles entraram num fluxo da vontade de Deus. E aí eu quero trazer aqui algumas reflexões. A primeira é que nós nos distinguimos de todos os outros animais que existem na terra. Somos animais, temos instintos, temos forças pulsantes, primitivas, mas nos diferenciamos de animais que já não estão mais na terra e que eram muito mais poderosos do que nós. Qualquer animal que você pensar hoje tem capacidades superiores às dos homens, se não muitas, ao menos uma. Se você pegar, por exemplo, um falcão ou uma águia, uma ave de rapina, tem uma capacidade de ver um verme pequenininho, a 500 metros de altura, lá de cima ele olha, ele vê um verme. O olho humano não faz isso. Ainda há pouquinho a Marcinha disse: olha, vocês me perdoem porque talvez eu não tenha conseguido ler, porque eu esqueci meus óculos. Irmãos, eu sou mestre disso, de esquecer os óculos, e aí eu vou pela memória, eu volto lá para buscar os óculos. Mas um falcão, uma águia, consegue ver um vermezinho lá embaixo, a 500 metros de altura. Ele consegue ver um peixe a 3 metros de profundidade da superfície da água, e vem em mergulho e desce e pega o peixe. Nós não conseguimos. O urso polar enfrenta temperaturas de menos 50 graus, aquele vento trazendo a neve, e ele anda e não sente aquilo, porque ele tem uma pele, uma camada de gordura que o protege. Nós, se ficarmos abaixo de zero, morremos de hipotermia. A nossa carne não aguenta. Qualquer animal que você pegar tem uma pele grossa, um boi, um cavalo, entra num espinhal e sai do outro lado. A gente não consegue, a gente se machuca, a nossa pele. Tenta correr atrás de um ratinho. Às vezes, na casa de alguém já entrou um rato no quintal, você tenta pegar, vai com a vassoura batendo, ele é mais rápido. Você é maior, tem um passo mais largo e não consegue correr com o rato, ele é mais rápido. Mas alguma coisa em nós nos fez superiores. Nós temos um encéfalo, nós temos uma capacidade de perceber, de aprender, de ligar informações, de concluir, e então nós construímos satélites. E hoje você pega o seu celular e você consegue ver qualquer lugar do mundo. Você não precisa ter a visão do falcão ou da águia. Você abre o seu celular e vai abrindo a tela, e ela vai se ampliando, e você vê qualquer coisa que está aqui. Você pega uma lâmina e você consegue ver seres microscópicos. Nós não conseguimos voar a 1000 metros de altura, como algumas aves, mas nós conseguimos voar muito mais alto com os aviões que nós construímos com o nosso encéfalo. Com a nossa capacidade intelectual, nós construímos roupas muito mais fortes e mais resistentes às variações de temperatura do que a camada de gordura do urso ou a pele do boi. Nós conseguimos hoje, com mecanismos que construímos, ser mais rápidos do que qualquer animal, qualquer ave, qualquer réptil sobre a terra. Nós temos essa capacidade de nos tornarmos melhores do que quaisquer outros animais.
Por que que Deus nos fez assim? Porque Deus tem uma missão para nós. Deus nos comissionou como Ele comissionou seu próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, amou todas as pessoas. Deus não amou os cristãos. Deus amou o mundo. Ele amou os budistas, Ele amou os espíritas, Ele amou os muçulmanos, Ele amou os ateus, Ele amou os policiais, os bandidos, os pretos, os brancos, os altos, os baixos, os gays, os héteros. Ele amou o mundo, Ele amou todas as pessoas. E a primeira coisa que Ele fez a partir da declaração de amor diante de todos os seres espirituais foi levantar seu Filho para que seu Filho se tornasse um missionário. Deixou o esplendor da sua glória e habitou entre nós em carne, com um poder extraordinário, com o poder de ressuscitar mortos, com o poder de curar todas as enfermidades, de multiplicar comida, com um poder inigualável. E todo o poder que Jesus recebeu foi para que as pessoas entendessem uma coisa: Deus as ama. Deus tem um plano para que cada pessoa viva para sempre, para que cada pessoa retorne a Ele como filho, e que cada pessoa entenda que a passagem pela terra é uma passagem didática, é uma experiência para que nós aprendamos lições que nos ensinem a deixar de lado as ilusões desse mundo e nos apegarmos às verdades eternas. É a única missão. Jesus então chama os seus discípulos e diz: assim como eu recebi do Pai essa missão, eu agora passo a vocês. Vão e anunciem. Anuncie que Deus está pronto a perdoar todos os pecados. Deus perdoa a mentira, Deus perdoa o adultério, Deus perdoa a prostituição, Deus perdoa o assassinato, Deus perdoa o roubo. Muito mais do que perdoar, Deus consegue te fazer nascer de novo, se tornar nova criatura e começar uma existência nova, num caminho de volta para Ele, num conhecimento crescente do Altíssimo. Mas não adianta você chegar e apenas dizer isso para as pessoas. É preciso fazer o que Jesus fez. Ora, Jesus estava ainda no livro de João também, nós não lemos, mas aqui no capítulo 10 também. Jesus está andando e há um moço cego, de nascença. Os discípulos de Jesus viram para ele, o tocam e dizem: Senhor, Senhor. Jesus olha e diz: o que foi? Quem pecou para que ele nascesse assim? Ele pecou ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim? Irmãos, aqui eu preciso abrir um parênteses. Joséfo, historiador do primeiro século, vai escrever que havia entre os fariseus e também entre os essênios a crença na reencarnação. Não havia apenas a crença na ressurreição. Israel tinha muitas crenças. A religiosidade de Israel nunca foi, no Velho Testamento, apontando para a vida eterna no céu. Era muito mais ligada a uma ética na terra. De tal maneira que floresceram muitas variações teológicas das possibilidades pós-morte. E entre elas a da reencarnação. E aí alguém pergunta para Jesus: ele nasceu cego porque ele fez alguma coisa na outra vida? Aí alguém que não cria na reencarnação disse: Senhor, será que ele fez alguma coisa? Ou os pais dele fizeram? E a gente perdeu alguma coisa? É reencarnação, não é? Jesus não se dá a responder essa questão, mas Jesus disse: olha, ele é assim para que se manifeste nele a graça de Deus, para que vocês percebam que a mensagem que eu tenho pregado é verdadeira. E para que vocês creiam que a mensagem da salvação é verdadeira, eu vou dar um sinal para vocês de que essa palavra é uma palavra de poder. Chamou o moço, cuspiu na terra, fez lodo, passou nos olhos dele e disse: vá até o lago, aquele lugar, aquele poço que se chama o poço daquele que foi enviado. Lava o seu rosto. Ele foi e voltou vendo.
Mais tarde, alguns religiosos vão pressionar esse moço dizendo: dá glória a Deus, que foi Deus que te curou, não foi nenhum homem. Ele disse: olha, eu sei que o homem chamado Jesus fez lodo porque eu senti, passou nos meus olhos, me mandou lavar no tanque lá do enviado, eu me lavei e agora estou vendo. Esse homem é pecador, só Deus faz milagre. E aquele homem responde: se ele é pecador, eu não sei, eu sei de uma coisa: antes eu era cego e agora eu vejo. Mais tarde, vão questionar Jesus sobre a autoridade dele. E Jesus disse: as obras que eu faço testificam de mim. Vocês estão querendo saber da minha autoridade? Eu vou dizer para vocês de onde vem a minha autoridade: do mesmo lugar que fez o cego que era de nascença voltar a ver, que faz os mortos ressuscitarem, os leprosos serem purificados. A minha autoridade, ela é provada pelas obras. Não é à toa que o nosso irmão Tiago, escrevendo a sua carta lá na frente, vai dizer: a fé sem obras é morta. Não é apenas um conjunto de obras no sentido humano, mas as obras que provêm do Espírito. Por isso o Espírito Santo foi profetizado lá em Joel: chegará os dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos jovens profetizarão. O que é profetizar? A geração de profetas é aquela que faz o invisível se tornar visível, aquilo que está longe chegar, aquilo que é impossível se tornar possível. Apenas uma geração de profetas pode mudar um país, apenas uma geração de profetas pode segurar uma pandemia, apenas uma geração de profetas, aqueles que creem no impossível, aqueles que veem o invisível, aqueles que dizem o indizível, podem transformar, porque a força que está neles é uma força que vem do Altíssimo. E diz muito mais: não apenas os vossos jovens vão profetizar, mas os vossos velhos sonharão. Irmãos, eu acho tão interessante, porque eu tenho 60 anos, eu já passei da média de vida do homem brasileiro de 50 anos atrás, que era de 54 anos. E sinto a força em mim do mesmo jeito. E tenho planos. E vejo possibilidades. E aí eu me recordo que Joel disse: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos sonharão. Então, não somos mais a geração chamada a aposentar a chuteira, a colocar de lado a nossa vitalidade e dizer: já passou, nada mais vai dar certo. Não, os velhos estão sonhando com um mundo melhor, estão sonhando com o mundo das possibilidades, com o mundo de um grupo de pessoas que vai ter uma experiência com Deus e que vai incendiar esse país com o fogo do Espírito, vai incendiar esse mundo. Um grupo de pessoas que estão envelhecidas na idade, mas rejuvenescidas pelo Espírito Santo, e que conseguem olhar para os aleijados e dizer: vai levantar e andar em nome de Jesus, e ver o aleijado se levantar e andar. Gente que vai olhar para os mortos e vai dizer: não chorem, porque o Espírito ainda está nele. Muitos vão rir e eles vão dizer: levanta em nome de Jesus, e aquele que foi morto, aquela que foi morta vai se levantar, e muitos verão e glorificarão a Deus. Não apenas os jovens profetizarão, não apenas os velhos sonharão sonhos grandiosos de Deus. Não, a palavra de Deus diz: muito mais vai acontecer. E vai acontecer para quê? Para validar a boa nova do Evangelho. A única missão que a igreja recebeu é anunciar a boa nova. Deus perdoou os seus pecados. Você não precisa mais usar drogas. Deus vai saciar a sede que você tem de amor. Você não precisa mais se culpar pelas coisas, Deus já te perdoou. Olha, você vai ser sustentado pela graça de Deus. Mas sabe, irmãos, a igreja, ela perdeu a possibilidade de acreditar que essa é a missão. E ela começa a dizer: mas como é que a gente vai fazer isso? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Se Deus nos deu uma inteligência que nos faz voar mais alto que a águia, enxergar mais que o falcão, aguentar temperaturas mais frias ou mais quentes do que qualquer animal da terra,
Se Deus nos deu a capacidade de correr mais do que qualquer animal, pelo Espírito Santo dele, Ele vai nos dar todas as habilidades necessárias para fazer a obra dele. Pastor, mas eu não sei pregar. Não se preocupe, no momento em que você chegar diante das pessoas que têm que ouvir, e as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Nós lemos Jesus dizendo isso. Mas eu não sei o que eu vou pregar. Naquele momento, o Espírito de vosso Pai que está em vós, que foi derramado sobre a igreja, vai lhes dar uma habilidade. Vocês falarão línguas novas, vocês farão coisas extraordinárias, para que as pessoas creiam. Vocês vão operar milagres extraordinários pelo nome de Jesus. Mas pastor, como é que eu posso crer nisso? Se eu tenho que correr atrás do pão de cada dia, o senhor sabe como é que está difícil viver? Irmãos, eu imagino como é que está difícil viver, né? Eu também estou vivo. A comida está cara. A eletricidade está cara. Viver está muito caro, mas morrer é muito caro também. Nascer menino é muito caro. É barato sustentar filho, Dudu? Não, né? Caro, né? Quer mais uns 3 ou 4? Não. A resposta vem ali. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Nenhum policial vai fazer patrulha na rua com seu próprio recurso. A viatura é da polícia. O quartel é da polícia. A despesa é da polícia. Nenhum engenheiro de uma empresa vai fazer obra com recurso próprio. A empresa dá o equipamento. A empresa paga a estadia dele onde ele estiver, dá a comida. Nenhum motorista de ônibus vai fazer com dinheiro próprio, ele recebe dinheiro da passagem ou da empresa para fazer aquilo. Se nós sabemos que o mecanismo é aquele que emprega, o empregador paga o seu empregado, dá a ele condições de trabalhar. Quando nós somos chamados por Deus para anunciar a salvação e o perdão que Deus nos oferece, quem é que vai nos sustentar? Olha para mim em nome de Jesus. Quem é que está pronto a nos sustentar? Aquele que nos envia. Não apenas Ele derramou do seu Espírito, aquele que nos dá poder para dizer ao aleijado, levanta e anda em nome de Jesus, que nos dá poder para dizer ao viciado, ser liberto em nome de Jesus, que nos dá poder para dizer ao morto, ressuscita em nome de Jesus, aquele que abre os olhos aos cegos, aquele que liberta dos demônios, esse que nos dá o poder, Ele também nos sustenta. Então Jesus vem e diz assim aos seus discípulos: acaso enquanto vocês estavam trabalhando para mim, a obra do reino de Deus, vos faltou alguma coisa? Aí eles disseram: nada, não nos faltou nada. Por isso é que Jesus vai dizer lá no começo do Sermão do Monte: não andeis preocupados com o que haveis de comer, beber, vestir e dormir. Só quem não conhece a Deus procura essas coisas. Busquem em primeiro lugar a obra de Deus, o governo de Deus, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra não te chegou na boca ainda, não está na sua língua ainda, e Deus já sabe o que você precisa. Você ainda não descobriu o que vai precisar, e Deus já fez acontecer para que aquilo esteja ali no momento exato. Então Jesus faz uma pergunta que Ele lança para mim e lança para você: acaso tem-vos faltado alguma coisa? E eles disseram: não, Senhor, não nos tem faltado nada, recurso nenhum. Comemos, dormimos, nos vestimos, fomos e voltamos, e nada nos faltou. Irmão, qual é a única coisa que Deus quer que você faça nessa terra? Que você dê frutos. Eu fui para a roça esses dias, chego lá no Pontal, o pé de pitanga está cheio de pitanga, o pé de goiaba está cheio de goiabinha, o pé de café está cheio de cafezinho. Chegou a hora, o fruto vem naturalmente. Qual é o fruto que Deus quer que você faça acontecer na obra? Você vai passar pela vida e não vai dar fruto nenhum para Deus? Você vai passar pela vida e vai apenas ser um crente que vem, põe a bunda no banco da igreja, levanta, bate palma, canta e vai embora? Não vai falar do amor de Deus para ninguém? Não vai orar por nenhum enfermo?
não vai visitar nenhum encarcerado, não vai se importar com as almas que estão se perdendo. Você vai viver e envelhecer para ganhar dinheiro, juntar dinheiro e depois morrer e deixar para herdeiro brigar depois de você? Ou você vai dizer: Senhor, eu sou apenas o teu servo, eu sou apenas a tua serva. Eu vou dizer para esse mundo que o Senhor amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê que Jesus é o Salvador será salvo. Todo aquele que se arrepender e andar na comunhão, andar na luz como tu estás na luz e em comunhão com a igreja, será salvo, estará salvo para sempre. Pastor, mas é só isso que eu tenho que fazer? Irmãos, isso é coisa demais. Isso é tudo que o diabo quer que você não faça. Tudo que o diabo quer que você faça é que fique calado, é que você não fale da graça de Deus, da salvação em Jesus, que você fique calado. Ele não se importa de você vir à igreja, o diabo não se importa de você cantar na igreja, o diabo não se importa de você vir na escola dominical, o diabo não se importa de você carregar a Bíblia, o diabo não se importa de você estar orando em casa, ele se importa se você começar a falar que Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus se tornou o Salvador. Você pode falar para o espírita, você pode falar para o umbandista, você pode falar para o muçulmano, você pode falar para o budista, você pode falar para o ateu, você pode falar para o preso, você pode falar para o policial, para o carcereiro, para o padre, para o médico, para o pastor, você pode falar para todo mundo. Pastor, mas eu vou dizer isso, como é que eu vou ver a salvação acontecer? Você talvez não veja, mas o Espírito Santo que está em você vai fazer com que essa palavra seja ouvida. E aquilo que nós lemos quando perguntaram a Jesus: tu és o Cristo? Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Quando essa pessoa que está ali pronta para ouvir essa mensagem, ouvir a sua voz, dizendo: Jesus te ama, Jesus perdoa os teus pecados, há esperança, eu vou orar por você e Deus vai te curar. Eu vou orar por você e seu pai vai melhorar. Eu vou orar por você e o seu casamento vai ser restaurado. Eu vou orar por você e a sua vida financeira vai ser abençoada. Os sinais vão começar a acontecer, porque o Espírito Santo vai fazer com que a palavra que você prega se torne verdade na vida daquela pessoa. E sabe o que vai acontecer? Enquanto você está fazendo essa obra, Deus vai dizer aos anjos: andem com ele, façam prosperar a semente que ela plantou. Eu quero abençoar o trabalho dela, eu quero abençoar o trabalho dele. Olha, tira do caminho dele tudo que é ruim, fecha as portas ruins. Eu quero abençoar minha filha. E os anjos vão perguntar: por que o Senhor está abençoando aquela pessoa? Porque essa pessoa faz a minha vontade. Você quer melhorar? Você quer ganhar alma? Você quer ter valor diante de Deus? Faça a única coisa que Deus nos mandou fazer: anuncie o Evangelho. Fale para qualquer pessoa. No mundo que valoriza a imagem, no mundo que valoriza a riqueza, no mundo que valoriza as ilusões, Deus vai permitir que você desfrute dessas coisas, para que os sinais aconteçam e você tenha a oportunidade de falar de Deus. Deus quer levantar engenheiros, Deus quer levantar padeiros, Deus quer levantar todas as pessoas para colocar em todos os lugares. E eu vou te falar uma coisa: o ser humano só tem uma posição que ele pode alcançar de grande destaque nesse mundo: servo de Deus. Quando ele se torna servo de Deus, ele faz o que Jesus disse que o servo bom faz: ele serve o seu Senhor. Não importa a hora que o seu Senhor chega, ele serve o seu Senhor e diz: o Senhor está satisfeito? Se não tiver, eu agora me tornei um servo inútil. Eu vou esperar o Senhor me dizer o que o Senhor espera de mim. Então, quando você se conscientiza que você está nesse mundo apenas para servir a Deus, você não se preocupa mais com o carro, você não se preocupa mais com a sua casa, você não se preocupa mais com o dinheiro de onde ele virá, porque todas essas coisas o Senhor vai fazer acontecer na sua vida, para te sustentar, para que você faça a obra dele. Você vai se preocupar em dizer: Senhor, enche o meu cálice da tua unção, renova em mim o óleo da tua presença. Senhor, derrama sobre mim o poder do teu Espírito. Senhor, me coloca onde o Senhor me quer. E Deus vai falar assim: você vai passar no concurso e eu vou te colocar lá no Tribunal de Justiça do Acre. Você fala: mas por que o Senhor vai me mandar lá para o Acre? Porque Ele tem um plano para você na sua vida. Deus vai te colocar como motorista ali em Betim. Deus vai te levantar como professora na escola aqui. E a professora da escola aqui não é menor do que o juiz que Deus colocou lá no estado do Amapá. Porque o juiz que Deus colocou lá no estado do Amapá, ele é apenas servo.
E o motorista que Deus colocou aqui é apenas servo. Estão apenas estrategicamente colocados em lugares que Deus os quer. E tanto um como o outro vão chegar na sua repartição, no seu carro, na sua escola, e a primeira coisa que eles vão fazer é dizer: Deus, eu estou aqui em nome de Jesus. Guia as minhas mãos, guia os meus pés, guia a minha voz, guia os meus olhos. Senhor, o que é que tu queres que eu faça? E aí de repente você vai se perceber falando, o Espírito do Pai que habita em você vai começar a falar através de você, e vão fluir de você rios de água viva. E você vai começar a orar pelas pessoas, e as pessoas vão ser curadas. E de repente você vai ter notícia que aquela pessoa que havia morrido, e você disse: não chore ainda porque eu vou orar. E você vai dobrar o joelho e orar, e alguém vai dizer assim: olha, não sabemos o que aconteceu, mas aquela pessoa não estava morta. Não estava, irmão, Jesus ressuscitou porque você orou. E os anos vão passar, e você vai ter sonhos de Deus, e você vai dizer: eu tenho 60 anos, mas Deus está me chamando para ir para Madagascar. Olha, eu estou com 70 anos, mas Deus está dizendo para mim que eu preciso começar um movimento para levar comida para os que estão na miséria lá na Praça 7. Eu vou comprar um carro, um caminhão, um food truck, só para levar comida para quem está com fome. Mas você tem 70 anos de idade. Eu não tenho 70 anos de idade, eu sou eterno, o eterno habita em mim. Pode ser que esse corpo se desfaleça, mas o ser interior se renova na força do nome de Jesus. E eu estou sonhando sonhos de Deus. E alguém vai dizer: peraí, mas como é que você arrumou essa fortuna? Como é que você mora nessa casa? Você fala: essa casa? Não, ela é do Senhor, eu apenas uso essa casa. E esse carro grande que você está usando, esse carro que você está usando? Não, esse é o carro que o Senhor me deu. É só para usar, é dele, era dele, vai continuar dele, e eu não vou levar isso comigo não. É do Senhor. Porque a única coisa que Deus quer que eu e você façamos, é a única coisa que vai ficar de toda a nossa história, é que nós anunciemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para perdoar os pecados. E quem crer nele, entregar a vida a Jesus, será perdoado e vai viver para sempre. Meu irmão e minha irmã, não se preocupe com mais nada. Essa é a mensagem que você tem que pregar. E você vai ver grandes sinais acontecendo, e a sua vida vai ser alavancada. Deus vai fazer coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. E de repente o motorista do Uber que aluga um carro vai dizer: olha, eu não sei como é que foi, mas eu consegui comprar o carro. E depois de um ano vai dizer: eu não sei como é que aconteceu, mas hoje eu tenho 3. Por quê? Porque agora eu tenho 3 motoristas e eu tenho tempo para visitar hospitais. Como é que é? Agora Deus pôs um sonho no meu coração, eu vou fazer enfermagem para eu poder trabalhar com enfermos. Mas por que você vai fazer enfermagem com 50 anos de idade? Porque agora Deus pôs esse sonho no meu coração. 50 anos você vai fazer enfermagem? Vou. Eu tenho 60 e vou fazer fisioterapia. Eu vou fazer. Eu não sei o que você vai fazer. Porque os sonhos de Deus vão começar a acontecer no seu coração. E aí, irmão, quando chegar a hora que a última trombeta tocar para você nessa terra, e as pessoas começarem a chorar, talvez no leito ali onde você estiver, já nas últimas, você vai pôr a mão na mão de quem está perto de você e vai dizer assim: não chore por mim, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. E agora eu vou tomar posse da coroa de glória que está guardada para mim desde o dia que eu entendi que eu era apenas servo e que eu sou apenas servo do Senhor. E Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. E a sua descendência não vai mendigar sobre a terra, porque o Senhor tem um compromisso com você, em nome de Jesus. Fique de pé.